Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando aqui para começarmos esse curso sobre ansiedade. Hoje nós vamos falar sobre a questão da onde nasce a ansiedade. Queridos, de antemão, já começando aqui esse estudo, eu quero chamar a sua atenção para alguma coisa, para um fator aqui importante. Nessa próxima semana, hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024, então nessa próxima semana nós estaremos lançando aqui, nesse canal, um curso também gratuito, que chama-se A Caixa Preta da Psicanálise da Psicologia. A Caixa de Pandora da Psicanálise da Psicologia. Porque não faz sentido um pastor, um cristão, aderir a esse tipo de estudo, a esse tipo de sistema. Porque não faz nenhum sentido isso. Então nós vamos detalhar melhor isso em outro estudo. Aqui nós estamos tratando, nesse curso aqui, será um curso baseado em Mateus capítulo 6. E eu já gostaria que você, se pudesse abrir sua Bíblia, porque nós temos, gente, antes da gente entrar nesse curso, nós temos uma coisa aqui interessante acontecendo. Nós temos uma questão que o povo de Deus está colocando assim. Isso aqui é científico, isso aqui é teológico. Então, basicamente, parece-me que há uma, mesmo que subliminar, uma ideia de que a Bíblia não pode tratar de algumas questões em que a Bíblia foi a primeira a tratar. Está dando para você entender isso? Nós somos crentes porque nos baseamos na suficiência das Sagradas Escrituras e na suficiência do sangue de Jesus. O que faz o cristianismo ser a única religião de salvação é isso. É que o cristianismo prega que o seu livro ele é suficiente. Que o seu livro ele é soberano. Que o seu livro, que é a Bíblia Sagrada, ele é sagrado. Então entenda-me bem uma coisa, sim, a Bíblia vai falar. Nós devemos nos calar onde a Bíblia se cala, mas onde a Bíblia tem voz, nós devemos dar voz à Escritura. E a Bíblia vai falar sobre ansiedade. Se você perceber bem, a primeira pessoa que vai tratar ansiedade como doença, essa coisa de tratar ansiedade como doença é nova. E o primeiro que começou a tratá-la assim não é uma pessoa confiável, que é Sigmund Freud. Então, Freud é o primeiro a tratar ansiedade como doença. E isso não é uma descoberta científica que ele faz. Isto é uma afronta à escritura que ele está fazendo. Então, hoje, quando as pessoas vão se tratar de ansiedade, eles tendem a achar que a Bíblia não tem o que dizer. Ou eles tendem a achar que a Bíblia é como se fosse ali um remédio, aquelas coisas mais natural que a gente compra ali, aqueles remédios natureba, e que não vai fazer um efeito muito rápido, então eles querem uma coisa que faça efeito rápido, e eles querem um tratamento que dê ali a eles um boom, e eles saiam por ali para tratar das coisas mais urgentes, vamos assim dizer. De onde parte a nossa ansiedade? Aqui é que está a questão. Cientista nenhum no mundo vai te dizer de onde parte a ansiedade. Eles vão falar que a ansiedade parte de um cérebro acelerado, de uma aceleração cerebral, vai falar de que isso aqui acontece porque o coração dispara e aquele negócio todo e tal, mas ninguém vai dizer a origem da ansiedade. Qual é a origem da ansiedade? Já parou para pensar nisso? E é justamente pensando nisso que nós vamos fazer este curso aqui. Veja bem uma coisa, em Mateus capítulo 6, e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, Jesus vai tratar em Mateus capítulo 6 de dois tipos de hipócrita. Um é a hipocrisia dos judeus, em não acreditarem na suficiência de Cristo, e não acreditarem na suficiência de Cristo para a salvação, e na suficiência da salvação em Deus somente, na sua lei. E aí os fariseus acrescentaram um monte de artigos que não eram bíblicos, para tentar fazer com que as pessoas seguissem não mais a lei, e sim as suas leis, as leis que eles inventaram.
e daí nasceu o legalismo. Na outra ponta do assunto, então, Jesus chama esses de hipócritas. Na outra ponta da hipocrisia estão aqueles que não acreditam na suficiência de Cristo, no quesito que Cristo é o Salvador e o sustentador do homem. Veja, um não acredita que Cristo pode salvá-lo por completo, então ele acrescenta um jejum, um corte de cabelo, alguma obra dele é a obra de Cristo. Isso é uma hipocrisia. O outro, na outra ponta, não acredita na suficiência de Cristo como sustentador, como provedor. Então, ele vai se desesperar do mesmo jeito do outro por não acreditar na suficiência de Jesus Cristo. Ele vai se desesperar para fazer alguma coisa, algum acrescento da sua própria força. E é aqui que nasce tudo. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 24, Jesus disse assim, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 24, Jesus disse isso aqui. Vamos ler. Ok. Diz assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois aonde estiver o vosso coração, perceba essa palavra, pois aonde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso... Aliás, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Versículo 22 diz, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Versículo 24, o Senhor adverte, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou na revista Almeida corrigida está Mamon. Ok, vamos lá. Nós já falamos sobre a distinção das duas hipocrisias que Jesus trata aqui nesse texto. E aqui que está, queridos. Aqui o mestre mostrará que a nossa vida pública... Veja, na primeira parte do capítulo 6, Jesus coloca em foco a hipocrisia religiosa dos fariseus e mostra que a vida religiosa particular do cristão deve acontecer no lugar secreto, ou seja, minhas orações, meus jejuns, tudo isso em lugar secreto. Dando esmola, lugar secreto, orando, lugar secreto, jejuando, secreto. Mas aqui nesta parte ele tratará conosco sobre os nossos negócios públicos. Questões de dinheiro, de prosperidade, de alimento, de roupas e de ambição. Aqui o mestre nos mostrará que nossa vida pública deve seguir o mesmo contraste da vida espiritual. Pois existe um grupeiro de teólogos que tentam de forma deslocada afirmar que a vida secular e a vida espiritual devem ser distintas. Pois na igreja os indivíduos tratam de seus valores religiosos. Porém, fora dela existe a vida secular, onde o cristão terá de se curvar e não confundir os valores que eles aprenderam na igreja e os valores reais que eles aplicará na vida profissional. Perceba bem, este grupeiro de teólogos tentam dizer que a minha vida espiritual é uma e a minha vida secular é outra. E para um homem de Deus não existe vida secular. O que existe para nós é uma vida espiritual. Simples assim. Preto no branco. Para um crente não existe vida secular. Para um crente tudo é sagrado. Então, queridos, primeira coisa que nós temos que começar a entender bem aqui é essa. É que você não pode distinguir sua vida espiritual da sua vida secular. Uma é a outra. Não é que uma faz parte da outra. É que a vida espiritual é a vida secular do crente. E a vida secular é a vida espiritual do crente. Então não existe vida secular para a gente. Esse pensamento de separar o santo do secular é uma dicotomia mais diabólica que já aconteceu na cristandade.
se somos cristãos, tudo que fazemos em nosso trabalho é um ato religioso. O Senhor Jesus não nos chamou apenas para sermos diferentes em uma esfera, pois entende-se que somos diferentes na primeira esfera, que é a religiosa. Então entende-se que se seremos diferentes, que também seremos diferentes na segunda esfera, que é a pública. Jesus nos exorta a sermos diferentes tanto na esfera religiosa quanto a pública. Veja o versículo 1 ao 18 de Mateus capítulo 6. E também a sermos diferentes do materialismo religioso, que é justamente agora, do Mateus 19, do Mateus 6, 19 ao 34. Perceba bem uma coisa que Jesus está fazendo. Jesus chama agora a condição do coração do homem. E agora Jesus vai tratar sobre o coração, ou seja, sobre a alma do ser humano. Sobre o que aflige a nossa alma. O que nos leva a ter a alma aflita. Por que a nossa mente e a nossa alma se torna tão aflita assim? Veja bem, os nossos valores são outros, não são os valores da sociedade atual. Então, nós não devemos olhar as coisas na perspectiva que o mundano olha. Ora, irmãos, nós não devemos olhar a política na perspectiva do mundano, nós não devemos olhar os tratamentos da alma na perspectiva dos mundanos, e nada disso, mas parece que a igreja esqueceu-se de quem ela é. Então, qualquer coisa para aliviar a dor da alma de uma pessoa serve, qualquer negócio está servindo. E é isso que nos chama a atenção nos últimos dias. Olhe bem isso aqui. Os nossos valores são outros. Nossas bases são outras. E aqui no capítulo 6, Jesus mostrará que as escolhas corretas só serão feitas pelos seus eleitos. O estilo de vida desses eleitos são frutos, são as credenciais de sua eleição em Cristo para a salvação. Perceba bem uma coisa, existem coisas, as pessoas me perguntam de vez em quando assim, como eu sei, pastor, se eu sou um salvo? Eu digo, observe suas obras. Observe os frutos que você dá. Se a Bíblia diz que você tem que andar assim, você está andando assado, então com certeza você ainda não faz parte desse negócio. Então perceba, por que Jesus vai falar sobre tesouros e coração andarem juntos? Aqui é que está, querido, aonde tiver o seu tesouro, ali está a sua alma. Aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar seu coração. Para seguirmos bem neste assunto, devemos aqui nos deter um pouco e sabermos que, ao colocar o termo, não ajunteis tesouros na terra, Cristo faz com que o termo ficasse muito amplo, pois riqueza pode ser o tesouro de um homem. Porém, o homem pode ter outros tesouros que necessariamente não precisem ser riquezas. Então, veja bem uma coisa. Jesus não disse, não ajuntei riquezas na terra. Ele disse, não ajuntei tesouro. Por que isso? Porque tesouro é diferente de riqueza. Lembre-se, a riqueza pode ser o tesouro do coração do homem. Porém, nem todos os tesouros são riquezas, dinheiro. Pois o texto não está dizendo não acumuleis tesouros, não acumuleis riqueza. O texto está dizendo não acumuleis tesouro. O vocábulo indica algo muito mais importante do que dinheiro. Pois o nosso Cristo não estava interessado aqui pelo volume das nossas possessões, e sim pelas nossas atitudes diante delas. Veja, não é o valor do dinheiro que você tem, é a sua atitude diante das riquezas ou dos tesouros que você tem. Não está em jogo o que o homem possui, mas antes o que ele pensa sobre os seus bens e qual será a sua atitude diante deles. Pois, de fato, não existe nada de errado em uma pessoa possuir algum bem material. Mas o que pode ser errado é justamente a relação dessa pessoa com as suas possessões. E a mesma coisa se dá no tocante a tudo que o dinheiro possa comprar. Preste bem atenção nessa parte aqui, depois você volta o vídeo quantas vezes você quiser aí. O que está pautado aqui é a atitude de um homem crente para com a existência neste mundo. O que Jesus vai pautar aqui é qual é a sua posição sobre a existência sua neste mundo. O mestre está tratando aqui com pessoas que derivam
a sua principal e total satisfação desta vida, de coisas que dizem respeito apenas a este mundo. O que o mestre está nos alertando é que nós podemos correr o perigo de confiar em nossas ambições, em nossos interesses, e assim depositarmos a nossa esperança nesta vida. Veja bem isso. Grave, o nome dessa aula é De Onde Partem as Nossas Ansiedades. Qual é a origem dela? Veja bem isso aqui. Nós podemos ficar preocupados com as coisas, os negócios desse mundo e nunca mais queremos sair dele. Esta era a preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao observar e observada sob o prisma, esta evidência feita por ele não está presa apenas a dinheiro, pois esta evidência não acumularmos tesouros na terra não é uma exortação apenas para rico, é uma exortação para rico e pobre. Sobre isso, o Dr. Martyn Lloyd-Jones diz: todos nós temos tesouros, de uma espécie ou de outra. O nosso tesouro talvez não seja dinheiro. Pode ser um marido, a mulher, os filhos. Pode ser um dom que, se calculado o valor monetário, bem pouco represente. Para outras pessoas, o seu maior tesouro é uma residência. Todo esse perigo de alguém vangloriar-se de suas próprias residência e viver somente para a sua casa e se vangloriar-se disso. Tudo isso é tratado nessa passagem bíblica. Não importa o quão pequeno seja, se representa tudo para você, então aquilo é o seu tesouro. Eu, falando na igreja esses dias sobre esse mesmo sermão aqui, eu perguntei aos irmãos assim: como você encontra qual é o seu tesouro? Veja aquilo fora de Cristo que você não consegue viver hoje sem. Veja aquilo fora de Cristo que, se você perder hoje, você não sabe como viver amanhã sem ele. Veja isso. Se você encontrou essa coisa, você encontrou o seu tesouro. E se você encontrou o seu tesouro fora de Cristo, esse é o seu Deus e não Cristo. Essa é a questão. É aqui que está o X de toda essa questão que estamos falando aqui. Vemos aqui que tesouro está ligado a uma ideia muito mais ampla do que somente o amor ao dinheiro, mas também o amor pela honra pessoal, o amor à posição social, o amor aos cargos adquiridos, o amor ao próprio trabalho. Em outras palavras, o que a palavra tesouro aqui implica é o fato de qualquer coisa que comece e termine em você mesmo. Pense bem, seu tesouro é tudo aquilo que começa e termina em você. Eu não posso viver sem, aconteceu por causa de mim, minha posição, meu amor, cargos e etc. Tudo isso, mas veja, tudo está relacionado aqui, embaixo. Isso é o seu tesouro. Ou seja, o que o nosso Cristo está querendo de nós é justamente que tenhamos cuidado de não nos interessarmos pelo dinheiro, mas termos o nosso coração manietado por outros tesouros. Veja, você pode dizer: pastor, eu sou tão desapegado de dinheiro, mas nosso coração é uma fábrica de ídolo. Você pode criar outro, ele pode criar outro para você que não seja necessariamente dinheiro. Parece-nos que somente depois que nosso coração não tiver nenhum tesouro aqui na terra, ele estará pronto para juntar tesouros eternos nos céus. Mateus 6, 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e aonde ladrões escavam e roubam. Primeira coisa aqui, queridos, que eu quero que você pense comigo, para essa aula não ficar muito extensa. Primeira coisa, depois disso tudo que a gente falou, é que não se engane. Se você é um cristão, o seu coração não está dividido. Se você diz que é crente, o seu coração não pode estar dividido. Não existe dois tesouros para você tentar obter. Ou é um ou é outro. Veja, não acumuleis. Essa palavra não é uma questão de que, olha, se der, vocês não acumulem. Acumulem no céu e na terra. Não, ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra.
Não faça essa loucura, vocês não vão conseguir isso. Uma vez que entendemos que tesouros não se trata apenas de dinheiro, devemos entender que o mestre está tratando aqui é para pobres e ricos, pois visto que se o meu tesouro está aonde está o meu coração, então é ali aonde está o meu Deus e todo o meu tempo colocado. Pois a riqueza tem a característica de crescente ganância. Quanto mais tem, mais quer. A pobreza, por sua vez, tem a característica de crescente desânimo, preocupações, falta de fé e depressão. O rico acredita que a sua riqueza, o rico acredita na sua riqueza e despreza a fé em Deus, pois pensa que se tiver mais, nunca dependerá de ninguém e inclusive de Deus. Já o pobre coloca o seu coração de fato Coloque em seu coração no fato de que não pode ter nada amanhã e assim vive ansioso hoje e faz das suas preocupações os seus tesouros depressivos. Veja, o rico faz das suas preocupações em ter mais o seu tesouro e o pobre faz das suas preocupações não ter o seu tesouro depressivo. Entende? Que isso aqui é uma questão totalmente do coração. Entende que quando você se movimenta dentro dessa linha, você vai começar a encontrar a origem da ansiedade. E é aqui, queridos, que está a coisa toda. A origem da ansiedade. Não adianta ser pobre, ser rico. É aonde está o seu tesouro. Porque aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Um ajunta tesouros que a traça e a ferrugem corrói e o ladrão rouba. O outro é corroído pelo desejo de ter. E como não tem, também direciona o seu coração em direção à frustração. E sendo assim, nunca confia também no Senhor Jesus. Tanto o pobre quanto o rico estão lutando pela mesma coisa. Eles buscam ajuntar tesouros longe do céu. Perceba bem uma coisa. É aqui que está morando toda a frustração do ser humano. E você pode procurar o psicólogo que você quiser, que isto não vai resolver o problema da sua alma. Você pode tomar o Xanax que você quiser tomar, isto não vai resolver o seu problema, porque não é um problema médico, é um problema posicional da sua alma. É aonde ela está lutando e o que ela está lutando, qual o tesouro que ela tem, qual o tesouro do seu coração. É sobre isso essa aula hoje. Neste presente texto aqui, de fato, Cristo não está tratando apenas de riqueza. Vamos enfatizar muito isso. Ele está tratando da condição do coração. Aonde está o seu tesouro? Um tesouro é algo que o nosso coração tem em estima maior, mais nobre, e não deixa nada competir com ele. Ou seja, ele é o que importa. É nele, num tesouro, que depositamos todas as nossas confianças. Pois se temos um tesouro, estamos certos de que nosso bem-estar está assegurado. Pois o tesouro serve para isto, justamente para nos fazer descansar na certeza que ele é o nosso sustento na hora difícil. Ou seja, pense bem nisso. A maioria das pessoas que dizem confiar em Cristo não tem Cristo como seu tesouro. E é aqui que começam as frustrações da igreja toda. Me conta, pessoal, em nome de Deus, qual apóstolo de Cristo você encontrou ele ansioso? Na Bíblia, qual? Me conte ele. Você não vai encontrar isso. Busque na história da igreja, busque nos crentes antigos, busque agora há pouco na história recente da igreja, antes de 90, você não vai encontrar isso lá. Este texto não diz que não devemos nos amar, não devemos amar as posses que nos cercam. Não é isso que está dizendo. E nem tampouco está afirmando que não podemos prover nada para nossos parentes. Pois a Bíblia nos exorta que devemos ter esse cuidado, 1 Timóteo 5,8. Não é isso que a Bíblia está falando. Não existe nenhum problema em fazer provisões para as suas empresas ou para a sua família. Não é isso que a Bíblia está tratando aqui. O problema está quando ela te escraviza ao ponto de você não conseguir viver e apenas em outra coisa, e pensar em outra coisa. Pois, a qualquer momento, este tesouro pode ser corroído ou roubado. Imagine bem, se o seu tesouro for o seu casamento,
E se o seu casamento se desfizer hoje? Ele não depende só de você. Ele depende da outra parte, do outro cônjuge. Percebe isso? E se o seu tesouro for o seu filho? Se Deus quiser o levar da terra, não está no seu querer. E se o seu filho de repente se casa e se vai para fora do país? Não está no seu querer. Percebe como é fútil os nossos tesouros aqui na terra? Percebe que se o meu tesouro for a minha esposa, e se Cristo a levar amanhã? Percebe que se o meu tesouro for a minha filha, que eu tanto amo, e se Cristo a levar amanhã? Se for a minha esposa que eu tanto amo, e se Cristo o leva amanhã? Pode acontecer, queridos. E então aquilo que era o meu tesouro, eu não posso viver mais sem ele, e o que é que eu faço agora? Percebe como é a origem das nossas frustrações, e é daqui que nascem as nossas ansiedades. O primeiro ponto que faz nascer e brotar a ansiedade, Jesus começa dizendo, é uma condição do coração, aonde você está trabalhando, pelo que você está trabalhando, por que você está tão ansioso para isso, por que você está lutando tanto por uma coisa que vai ficar aqui na terra quando você morrer. E aí você não consegue viver sem essa paranoia de ter, meu Deus, eu tenho que ter, eu tenho que trocar, eu tenho que, é o meu tesouro, eu tenho que guardá-lo aqui com a minha vida. Então, primeiro, onde nasce a ansiedade, de onde ela brota? Ela brota de um coração completamente dividido. Ela brota em um coração que busca as coisas deste mundo. Porque na ânsia de buscar as coisas desse mundo, veja bem uma coisa aqui. O Senhor Jesus se dirige a nossa atenção para a durabilidade dos tesouros. O que ajuntamos aqui na terra e o que ajuntamos nos céus. Não deveria ser difícil para nós decidirmos sobre quais dos dois ajuntarmos. Pois os da terra são corruptíveis e, portanto, inseguros, enquanto os tesouros do céu é seguro e incorruptível. O que está em voga aqui é que os falsos religiosos vivem fundamentados na falsa esperança, que a sua religiosidade pueril lhe garante, e assim não confiam em Deus e voltam a sua adoração para eles mesmos, pois buscam aplausos e ribaltas, ao passo que o gentio busca fundamentar a sua esperança no seu próprio braço, com as suas buscas desenfreadas pelo ter. Estes também voltam a sua confiança para eles mesmos, e tanto um quanto o outro têm neles o mesmo Espírito, o seu próprio Deus. E aqui Jesus diz, olha, de onde parte, para você olhar bem o que eu estou falando, é que nesse mesmo texto Jesus vai falar sobre ansiedade. E para começar a falar sobre ansiedade, ele busca aonde está a origem da ansiedade. A origem da ansiedade está em um coração que não se submete a Deus. Parece simplório, mas é real. John Piper escreveu um livro chamado Graça Futura, que eu aconselho você a ler. E nesse livro, me parece, tem um capítulo lá que fala sobre a nossa luta contra nós mesmos. Algo parecido com isso. E lá ele fala uma coisa, quando eu glorifico Cristo? Eu glorifico mais Cristo quando Cristo é mais glorificado em mim, quando eu confio mais nele. Veja bem uma coisa, um coração que busca tesouros na terra, ele vai viver no medo, na iminência de perder o seu tesouro. Eu atendo, querido, muita gente. Hoje em dia eu já não atendo mais como terapeuta, eu atendo como conselheiro cristão. Já fui do ramo. Mas percebe uma coisa. Quando eu atendia e atendo até hoje, as pessoas nunca chegam a mim ansiosas porque estão esperando Jesus voltar. Elas sempre chegam a mim ansiosas por causa das coisas deste mundo. É pecado, é isso, é aquilo outro, sempre as coisas que lhes cercam aqui. Sempre alguém frustrado porque não deu certo o que ele iria fazer. Sempre alguém frustrado querendo culpar outro do que não deu certo para ele aqui na terra. Mas perceba, o que Jesus vem falando é, você está ansioso por causa da sua luta.
E a sua luta é simplesmente em ajuntar tesouros na terra. Enquanto a igreja de Cristo não entender que o negócio dela não é com este mundo, você vai continuar achando que psicanálise é ciência. Você vai continuar achando que psicologia é ciência. Você vai continuar achando que psicólogos que mais precisam de Cristo. Como é que uma pessoa que sem Cristo aconselha uma pessoa que tem Cristo? Me conta esta lógica, em nome de Deus. Pessoal, a Bíblia diz que todo conhecimento, está em Colossenses isso, que todo o conhecimento de Cristo, tudo aquilo que eu deveria saber sobre minha alma e sobre Cristo está nesse livro aqui, Bíblia Sagrada. Como é que eu sento para buscar conselhos sobre minha alma com alguém que nem crente é? Aí você pode dizer, pastor, tudo bem, então você é um terapeuta crente, então um terapeuta crente pode. Como se ele aprendeu na escola do ímpio? Se ele foi fazer a mesma faculdade que o ímpio fez, que não ensinou nada de Bíblia a ele. Mas isso é para outro assunto eu falar, para outro curso. Mas veja, a primeira coisa que devemos entender aqui, já estamos com quase meia hora de vídeo e vamos acabando, é que se você não entender que aonde brota as nossas ansiedades, de onde vem ela? Ela vem desses pilares que eu vou te dizer. Primeiro, um coração dividido em dois polos. Tesouros da terra e tesouros do céu. E Jesus diz, quer parar de andar ansioso? Ajunte tesouros no céu. Aí você não vai ter do que se preocupar. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também teu coração. O coração e o tesouro andam juntos. Pense bem nisso. Ao falarmos de coração, aqui devemos fazer uma pesquisa e atestar a condição do nosso coração. Como está em Jeremias 17:9. Leia a sua Bíblia. Se aplicarmos esse versículo de forma correta a nós mesmos, seremos capazes de fazer um julgamento correto da condição do coração do homem. Aqui nos cabe uma outra pergunta. Existe um coração dividido? Ou seja, você pode amar duas coisas ao mesmo tempo? Não existe um coração dividido, não existe ser escravo de duas pessoas. Ou você serve ou não, a um, ou não serve ao outro. É simples a matemática. Se o seu tesouro, aonde estiver o seu tesouro estará o seu coração, então o seu coração está no tesouro da terra e não está em Cristo. Essa matemática você não vai encontrar nenhum psicólogo te dizendo. Essa matemática você não vai encontrar nenhum pretenso pastor que ama psicanálise, que ama psicologia, te falar isso. Porque a condição do seu coração é uma condição totalmente corruptível e corrompida. Um tesouro terreno em um coração terreno, ou um tesouro celestial e um coração celestial. É simples a matemática. Se o seu tesouro está no céu, seu coração é celestial. Se o seu tesouro está na terra, seu coração é terreno. Veja a matemática disso. Não tem para que brigar. Veja, Jesus também diz que aonde começam as nossas frustrações, também está em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. São olhos as lâmpadas do corpo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, veja, um coração com dois tesouros. Um olhar dividido. Ou seja, Jesus está dizendo que você não pode olhar para dois lugares. Você não pode ter dois olhares ao mesmo tempo. Você não foca em duas coisas ao mesmo tempo. Você foca em uma. Se o seu coração é aonde você está olhando, é porque o seu coração está olhando para lá. O seu olho só vai olhar para onde o seu coração mandar. Percebe bem uma coisa, o seu tesouro, o seu olho vai estar todo no seu tesouro. O seu olho vai estar todo direcionado para lá. É isso que Jesus está falando. A condição do seu coração. Olhe quem é o seu tesouro e veja se lá não é o foco das suas ansiedades, porque é lá que vai estar. Então a sua ansiedade não é uma coisa orgânica, ela é uma coisa pecaminosa. A sua ansiedade não parte de questão meramente orgânica, igual eu vi aí esses dias, parece-me que foi o pastor Paulo Júnior, que eu tenho um grande respeito por ele, mas nessa parte discordo veementemente dele, de dizerem, existe uma ansiedade que é orgânica, que tem que ser tratada com remédio, e existe outra que é espiritual. Eu quero saber, pastores, vocês que defendem isso, como a gente distingue uma da outra. Porque não existe, gente, toda ansiedade ela parte disso.
Toda ansiedade parte de um coração caído, de um coração totalmente corrompido, que coloca a sua confiança em coisas terrenas e sabem que vão lutar para ter aquilo que na maioria das vezes não vão ter. Veja se não é isso aí. Veja se não é por aí. Então perceba bem uma coisa. São os olhos a lâmpada do corpo. Jesus está dizendo, olha, não tem como você olhar para o céu e para a terra. Não tem como o seu coração estar no céu e na terra, porque é uma questão de tesouro. Seu olho vai olhar para onde seu tesouro está, porque o seu coração vai estar ali. Então perceba bem uma coisa, para onde seu olho está olhando? Ainda sobre essa questão, eu quero ler um texto rapidamente aqui com vocês, se der tempo, eu acredito que não vai dar, porque o texto é muito grande, mas vamos ver mais aqui. E aqui é o que vem. Jesus está dizendo, e aqui é onde está a frustração de todos. O ímpio, irmão, pode ficar ansioso, pode tomar remédio, pode fazer o que quiser. O crente é que é estranho, então essa aula aqui é para crente. Jesus diz, olha, você não pode ter dois tesouros, você só pode ter um. Ou é na terra ou é no céu. Você não pode olhar para dos cantos, ou o seu olhar é treva ou o seu olhar é luz. Dos dois não dá para ser. E também no versículo 24 ele diz, você não pode servir a dois senhores. Ou é Deus ou é Mamon. Pense bem. Mamon não é nenhuma entidade, tá? Mamon não é uma entidade. Não aparece essa entidade Mamon em nenhum outro lugar de religiões antigas, não. Parece-me que Mamon está ligado diretamente à palavra servir e assim por diante. Então, a palavra Mamon, ela vem justamente disso, de trabalho, de dinheiro, de preocupações e alguma coisa aqui da terra. Ele diz, olha, você não pode servir ao Espírito, ser submisso ao Espírito, de ajuntar tesouros na terra e servir a Deus ao mesmo tempo. Veja o seu versículo 24. Mamon é as coisas desse presente século. Pense bem nisso. Você não pode servir. A palavra servir, irmãos, nós temos que entender isso. A palavra servir, do original grego como dolosnei, ou doloei, que deriva de dolos, que literalmente quer dizer escravo. O que Jesus está dizendo aqui, basicamente, é você não pode ser escravo de Deus e ser escravo de Mamon. Porque não existe essa ideia de senhorio na Bíblia, é uma ideia de senhorio de escravo. Você não pode servir, você não pode ser escravo marcado por Cristo e marcado por Mamon. Ou você é um, ou você é outro. A maioria dos crentes hoje que eu conheço dizem que serve a Deus, mas a sua marca é a de Mamon. É todas as coisas daqui da terra. Então perceba, por que vivem ansiosos os homens? Porque eles lutam por coisas terrenas que são passageiras. E como o seu coração é uma fábrica de ídolo, toda hora que ele lutar, para colocar a sua confiança em uma garrafa dessa aqui, essa garrafa pode cair e quebrar. E ele vai morrer ansioso, com medo que aquela garrafa não quebre e caia, mas alguma hora ela vai quebrar. Então perceba bem uma coisa. Nós trabalhamos como escravos de Cristo. E por mais que a palavra te doa, essa é a palavra. Ou nós servimos a Cristo, ou nós servimos ao diabo. Não existe aqui dois serventias, dois deuses. Você percebe isso? A Mamon não é uma divindade, como eu já falei. Nenhuma divindade aparente de nenhum povo antigo. Não se tratava de um ídolo. O nome literalmente quer dizer posses e bens. Posses e bens materiais. Ou seja, Jesus está dizendo que você não pode servir as posses, aos bens materiais. E bens materiais vai desde família, tudo isso. Você não pode servir a isso e servir a Deus. Nós nos gloriamos na família que temos, porque Cristo nos deu. Em tudo que temos, mas não podemos ser escravo dessas coisas. Pense bem, se você hoje não tiver nada disso que você tem, qual vai ser a sua vida? Você pode não ter nada hoje, mas e as suas ambições? Aonde você quer chegar? Veja, suas ambições é sobre o reino de Deus ou é sobre você? Você percebe aonde está a origem da ansiedade? Aonde está a raiz dela? A raiz dela está justamente em um coração que não busca nada do céu. Não busca nada de Deus.
só busca as coisas da terra. Por quê? Porque não é um coração regenerado. É um coração totalmente corrompido, corrupto e corruptor. Então, para nós acabarmos aqui, de fato, isso, hoje, nós devemos entender que os dois senhorios são severos. Você não pode servir a um e de noite servir a um de dia e à noite o outro. Nenhum dos dois vai aceitar isso. Ou você serve a Deus, ou você serve ao maligno. Ou você serve a Deus, ou as coisas desse século. Então perceba bem uma coisa em nome de Jesus. Aqui nós vamos parar por essa aula hoje. E na próxima segunda-feira, hoje é sexta, me perdoe. Na próxima sexta-feira, nós traremos de volta a aula sobre hipocrisia e ansiedade. Diagnosticando a ansiedade. Aí nós vamos estudar de fato sobre o diagnóstico bíblico da ansiedade. Aí nós vamos entrar de fato aonde Jesus entrou ali e falou sobre o ansioso de fato e desnudou tudo. Então perceba, a origem da ansiedade é um coração caído que não se submete a Cristo e que quer toda hora viver para os negócios dessa vida. Por mais que você diga que não é assim, responda essa pergunta para você mesmo. O que você tem, aquilo que você não viveria sem, esse é o seu Deus. Meu filho, pastor, minha filha, eu não vivo sem. Achamos o seu tesouro. Esse é o seu Deus. Queridos, terminando esse vídeo, se você chegou até aqui, esqueci de falar dele antes, adquire esse livro aqui, ó, O Manifesto de Jesus Cristo. É uma abordagem sobre Mateus capítulo de número 5. Isso que a gente está estudando é Mateus capítulo 6. Isso aqui é um sermão expositivo que a gente deu na igreja nossa. E eu espero que te ajude. Aqui é o Mateus capítulo 5 todo. A gente fala sobre pena de morte, cristão e pena de morte. Falamos sobre batismo de santidade. Falamos sobre muita coisa aqui. Aborto, divórcio. Tem um estudo extenso sobre divórcio aqui nesse livro. O que se tem, o que não se pode com divórcio, tal e assim por diante. Então, nós vamos aqui trabalhando sobre as bem-aventuranças e tudo aqui. Então, se você quiser adquirir esse livro aqui, ó, tá baratinho como adquirir, tá passando um WhatsApp por aí em alguma hora do vídeo, passou o WhatsApp aí nosso aí, e que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Se você estiver aqui próximo de Lafayette, todo domingo às 9 horas da manhã, Igreja Reformada, Palavra da Cruz, Rua Leiberice dos Anjos, 528, no bairro de Santa Matilde. Vem para cá, vem cultuar a Deus conosco. É um culto muito simples, muito humilde, tá? Não tem nem bateria, nem som, nem nada disso direito. Som tem, não tem bateria, essas coisas na cabeça da gente, mas é uma igreja assim, bem diferente, uma eclesiologia bem diferente, você deve de gostar. Se não gostar, vai lá ao menos visitar a gente, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe.